Olá, amigos, bom dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quinta-feira, 23 de dezembro. A lição 13 ela tem como título A Ressurreição dos Filhos de Deus. A vitória de Jesus sobre a morte na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou no terceiro dia, nos dá a esperança que todas as pessoas que morreram na fé em Cristo serão ressuscitados na sua segunda vinda em breve. Vejam que o apóstolo Paulo fala que Jesus destruirá o último inimigo, que é a morte, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 26. As Sagradas Escrituras, elas mencionam várias pessoas que foram ressuscitadas. Entre eles está Moisés, que foi o primeiro caso mencionado na Bíblia, que foi ressuscitado para a vida eterna. E que na sequência foram Enoque e Elias, que também foram levados aos céus, mas sem passar pela morte, como ocorreu com Moisés. O grande servo chamado Moisés teve essa experiência maravilhosa e ressuscitou e foi para o reino dos céus. Que presente, não é, amigos? No caso de Moisés e dos outros que foram levados aos céus antes da morte e ressurreição de Jesus, a vida eterna deles teve ascensão antes que o preço dos pecados deles fossem pagos por Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu pagando pelos nossos pecados e eles, foram ressuscitados antes da morte de Jesus. Aí nós vemos algo interessante. No caso de Moisés, Enoque e Elias, que foram aos céus antes de Jesus pagar o preço dos nossos pecados, então eles tinham uma conta pendente, porque Jesus morreu para pagar o pecado de todos. Mas acontece que Deus, pela sua presciência, ele já tinha o resultado final do seu único filho. Porque antes da fundação do mundo, eles já tinham preparado que Jesus iria morrer pelo pecado das pessoas se acontecesse. E por isso que Cristo, na Bíblia, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, onde o plano do Criador do universo já havia sido assim perfeito, bem elaborado, e esta é a esperança que todos nós temos hoje, que aqueles que acreditam no sangue de Jesus, jorrado na cruz do Calvário, receberão o galardão em sua segunda vinda, e todos serão, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados, ou transformados em suas vidas, e salvos para o reino dos céus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 13 a 22, ele fala dessa grande promessa que é encontrada nesta passagem. E ele fala, Paulo, qual é o sentido de entendermos que os mortos dormem em Cristo, até a ressurreição. Paulo deixou bem claro neste texto que quem crê na ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e é a nossa única esperança da remissão dos nossos pecados. E vejam o que ele fala. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Assim como o grande Moisés, ele foi levantado do pó da terra, ele foi ressuscitado.
todos os que morreram em Cristo também o serão. E uma festa grandiosa das bodas do Cordeiro lá nos céus. Um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. E todas as lágrimas serão enxugadas. E nós viveremos para sempre na presença de Deus, onde tudo se fará novo, onde nós, após a ascensão ao céu, seremos transformados, teremos um novo corpo, uma nova mente. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, aquele ressurreto que morreu na cruz do Calvário, que pagou um alto preço para nos resgatar desse mundo de mal, de pecado, ao mesmo dia que seja transformado. E todo aquele que estiver morto, no abrir e fechar, no abrir e piscar dos olhos, ao ressoar da trombeta, ele será acordado daquele sono da morte. Porque é necessário que o nosso corpo, corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que o corpo assim mortal se revista da imortalidade. Por isso que na hora que nós estivermos dormindo, mortos, seremos acordados, nós seremos transformados para nós irmos para os céus. Que você, meu amigo, tenha esse desejo de estar no reino dos céus. E que, se você tem algum ente querido que está morto, pode ter certeza, Jesus irá ressuscitá-lo na sua segunda vinda. E as pessoas que estiverem vivas, elas serão arrebatadas para o reino dos céus. Que você tenha essa esperança, que você tenha um feliz dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.